O destino de seus corpos é manipulável, como os mortos-vivos. Todos sabemos que o vírus zumbi nos alimentos é fictício, mas essa ideia aterrorizante não é totalmente imaginária. Na realidade, existem parasitas que controlam seus hospedeiros. Seja formigas zumbis, caramujos zumbis ou grilos zumbis, cada um deles é uma presença realmente assustadora. 10º lugar, formiga zumbi. Se você já esteve em uma floresta tropical, pode ter visto algumas formigas se contorcendo, incapazes de se mover, cobertas por algo estranho. Esse cenário causa uma sensação de terror na floresta. Isso ocorre porque as formigas são parasitadas por um fungo chamado Ophiocordyceus unilateralis, cujos métodos de sobrevivência são semelhantes aos do inseto fungus, que parasita insetos para se reproduzir. A diferença é que esse fungo pode controlar o comportamento das formigas. Quando uma formiga é infectada, ela se torna uma marionete do fungo, que controla seu cérebro e a faz subir em uma planta alta. Quando atinge uma altura adequada, o fungo pode usar o corpo da formiga para crescer e se multiplicar. 9º lugar, vespa parasita. Na natureza, existe uma vespa parasita terrível chamada Hymenopimyces argyrafaga. Esta vespa é especialista em torturar lagartas. O que acontece é que a fêmea injeta seus ovos no corpo da lagarta, podendo depositar até 80 ovos de uma vez. As larvas se alimentam dos fluidos corporais da lagarta até se desenvolverem. Durante esse processo, a lagarta continua a viver normalmente e comer, mas sua sorte logo acaba. Após cerca de 2 semanas, a lagarta se paralisa devido aos compostos químicos liberados pelas larvas maduras, que a deixam paralisada. A seguir, as larvas começam a sair do corpo da lagarta, um processo que pode durar mais de 1 hora. Mesmo que a lagarta já tenha sido devorada em grande parte, ela ainda vive de forma agonizante. Nesse ponto, a lagarta já foi controlada pelas larvas da vespa parasita. 8º lugar, borboleta azul. A borboleta azul, também conhecida como mestres das cores das asas de borboleta, é famosa por suas deslumbrantes asas azuis, mas este ser belo tem um ciclo de vida estranho. Quando elas colocam ovos, o fazem perto de formigueiros. Quando as larvas eclodem, você ficará surpreso ao ver que elas se parecem com formigas. Mais do que isso, as larvas secretam um cheiro especial que atrai as formigas. Quando uma formiga se aproxima, ela pensa que é uma formiga bebê perdida e leva a larva para o formigueiro. 7º lugar, nematóide de formiga. Quando o crescimento e a reprodução de um parasita envolvem vários hospedeiros, a transferência entre os hospedeiros pode ser complicada. No entanto, os parasitas têm maneiras de fazer com que o primeiro hospedeiro se torne alimento para o segundo. O nematóide de formiga é um exemplo clássico. Na floresta tropical da América do Sul, existe uma formiga chamada Atacephalotes, que possui uma camada dura e preta em seu corpo. Normalmente, os pássaros não se interessam por essas formigas, mas quando elas são infectadas por nematoides, a casca de suas costas se torna fina e suas barrigas ficam inchadas. Nesse momento, se um pássaro comer a formiga infectada, os ovos de nematóide dentro dela serão liberados no estômago do pássaro, onde se desenvolverão. 6º lugar, caramujo zumbi. Se você encontrar um caramujo estranho na natureza com olhos brilhantes e coloridos, não duvide de seus olhos. Ele pode estar infectado por um parasita chamado Leucochloridium paradoxum. Quando o caramujo é infectado, seu comportamento começa a ficar estranho, e sua aparência se torna assustadora, devido ao parasita que invade seus olhos e tentáculos, fazendo com que eles se tornem coloridos. O parasita se alimenta dos fluidos corporais do caramujo até se desenvolver. Quando atinge a fase adulta, o parasita ocupa completamente o corpo do caramujo, e os tentáculos infectados se tornam mais atraentes para os pássaros, que podem comê-los. Após ser ingerido, o parasita se reproduz no estômago do pássaro e seus ovos são excretados, iniciando novamente o ciclo de infecção. 5º lugar, grilo zumbi. Assim como as formigas zumbis, os grilos infectados pelo Horse Hervor também são controlados pelo parasita. Esses nematoides, que podem crescer até 30 centímetros, geralmente se desenvolvem na água, mas para chegar ao grilo, as larvas são consumidas por organismos aquáticos menores, como o plâncton. Quando o plâncton se transforma em adulto e voa para a terra firme, as larvas de nematóide podem alcançar os grilos,
que então se infectam ao comê-los. O nematóide consome as gorduras do grilo até que ele perca a capacidade de cantar. O parasita, então, controla o cérebro do grilo, fazendo-o caminhar até um local onde ele possa se afogar, para que o nematóide se desenvolva na água e inicie o ciclo novamente. Quarto lugar, sapo zumbi. Os sapos têm uma maneira de vida muito peculiar. Eles colocam seus ovos nas árvores, e as larvas precisam se enterrar no solo para se desenvolverem por 3 a 5 anos antes de voltar para as árvores. Porém, durante esses anos de vida subterrânea, eles podem ser infectados por um fungo chamado metaspore, que invade o abdômen do sapo, fazendo-o se tornar um sapo zumbi. O fungo controla o comportamento do sapo, fazendo-o emitir frequências vibratórias femininas para atrair machos, com o objetivo de infectá-los com esporos do fungo. Terceiro lugar, Toxoplasma gondii. O Toxoplasma gondii é um dos parasitas mais conhecidos. Ele infecta a maioria dos animais de sangue quente, incluindo seres humanos. Estudos revelam que ele pode até alterar o comportamento de seus hospedeiros, especialmente roedores. Quando um rato é infectado, ele se torna atraído pelo cheiro de gatos, seus predadores naturais, o que aumenta a probabilidade de ser devorado por um felino, retornando assim ao hospedeiro favorito do parasita, o gato. Segundo lugar, peixe-leão. O peixe-leão é um crustáceo parasita que causa um sofrimento brutal aos peixes. Sua larva entra pela guelra do peixe e se fixa na língua dele, bloqueando o fluxo sanguíneo até que a língua apodreça e caia. O crustáceo então substitui a língua do peixe, vivendo em sua boca e se alimentando do muco do peixe. Primeiro lugar, o mais mágico dos parasitas. Muitos acreditam que os parasitas de água doce são inofensivos, mas o pocket bull mussel, um tipo de molusco, pode enganar até os peixes mais astutos. Ele usa projeções de suas conchas para imitar os olhos e caudas de pequenos peixes, atraindo peixes maiores como roubá-lo. Quando o peixe abre a boca para engolir, o molusco lança suas larvas no rosto do peixe, onde elas se alojam nas guelras se alimentando do sangue do peixe até se desenvolverem. Esses 10 animais zumbis nos mostraram o lado mais sombrio e fascinante da natureza, onde parasitas controlam suas vítimas de maneiras que parecem saídas de filmes de terror. Cada exemplo revela como esses organismos desenvolveram estratégias assustadoras para garantir sua sobrevivência. Esses fenômenos naturais são tão impressionantes que mal conseguimos acreditar que são reais. Se você ficou tão fascinado quanto nós com essas histórias, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis como este. E se você conhece alguém que vai adorar ou ficar arrepiado com esse vídeo, compartilhe com eles.